Você já parou para pensar quem foram os verdadeiros gigantes da viola caipira? Eu sou Marcelo Caixeta e neste vídeo você vai conhecer a história dos maiores violeiros de todos os tempos, homens e mulheres que marcaram presença na música raiz brasileira. Se você ama a música sertaneja raiz, já se inscreve aqui no canal Marcelo Caixeta, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que valoriza a verdadeira cultura da viola caipira. Agora, vamos aos maiores violeiros de todos os tempos. Número 1. Tião Carreiro, nome artístico de José Dias Nunes, nasceu em 1º de dezembro de 1934, em Monte Azul, no norte de Minas Gerais. Criado no meio rural, teve contato desde cedo com folias de reis, desafios e cantorias do interior. Sua formação musical foi totalmente autodidata, aprendida pela observação de outros violeiros, em festas populares e no trabalho em circos, onde desenvolveu força rítmica e precisão técnica. Embora tenha gravado instrumentais solo, sua carreira se consolidou principalmente em dupla, com destaque absoluto para a parceria com Pardinho, iniciada no final da década de 1950. Em 1959, Tião revolucionou a música caipira ao criar o pagode de viola, ritmo inspirado no recortado mineiro e no calango, marcado por uma batida de mão direita inédita. Sua principal obra é Pagode em Brasília, considerada seu maior hino. Entre os solos instrumentais mais icônicos estão Chora Viola e Majestade o Pagode. Atuou intensamente em circos, festas populares e no programa Viola Minha Viola. Acumulou diversos discos de ouro e recebeu reconhecimento póstumo, como o Memorial Tião Carreiro, em Pardinho, São Paulo. Faleceu em 15 de outubro de 1993. Seu maior legado foi transformar a viola caipira em protagonista absoluto, tornando-se um dos maiores violeiros de todos os tempos. E quando a gente fala de gigantes como Tião Carreiro, fica claro que nenhum grande violeiro existiu sem uma viola à altura. Para quem está começando, a viola Rossini clássica RV 155 entrega conforto, timbre equilibrado e a qualidade que consagrou a marca na música raiz. Para quem já vive a viola, a Rossini RV 181 Tião Carreiro é a linha profissional com som incorporado e resposta perfeita para o pagode e para a moda tradicional. Os links das duas violas estão nos comentários fixados e na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade. Compre agora a sua viola e comece a tocar. Número 2. Almir Sater nasceu em 14 de novembro de 1956, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Criado num ambiente pantaneiro, desenvolveu cedo forte ligação com a vida rural. Iniciou o curso de Direito no Rio de Janeiro, mas abandonou a área para se dedicar à música. Sua formação musical é majoritariamente autodidata, construída pela escuta de violeiros tradicionais e pelo estudo prático da viola caipira. Construiu carreira predominantemente solo, tornando-se um dos violeiros mais populares do país. Ganhou projeção nacional nos anos 1980 e ampliou o alcance na década de 1990, ao atuar como músico e ator em Pantanal, onde sua música teve papel central. Sua obra dialoga com a tradição caipira, incorporando elementos de folk e música instrumental. Sua principal obra é Tocando em Frente. O solo instrumental mais icônico é Um Violeiro Toca. Apresentou-se em grandes palcos no Brasil e no exterior e recebeu Grêmios Latinos 2016 e 2018, ao lado de Renato Teixeira. Seu maior legado foi ampliar o alcance da viola sem romper com a raiz.
tornando-se referência pela sensibilidade e universidade de sua música. Número 3. Índio Cachoeira, nome artístico de José Pereira de Souza. Nasceu em 1952 em Junqueirópolis, São Paulo. De origem simples, não teve formação acadêmica em música. Sua formação musical foi autodidata, construída pela observação de foliões de reis, violeiros tradicionais e pela vivência direta com a cultura caipira, o que moldou um estilo orgânico e vigoroso. Atuou em carreira solo e em parcerias. Ganhou projeção nacional ao integrar a segunda formação da dupla Cacique e Pajé, como Pajé, período em que sua viola se destacou. Mais tarde, formou duo instrumental com Ricardo Vignini, ampliando o alcance da viola sem romper com a raiz. Também foi luthier, criador da viola Canaã de 15 cordas, com timbre forte e metálico, usando encordoamento de aço e cebolão em mi. Sua principal obra e solo mais icônico é Visitando o Oriente. Apresentou-se no Viola Minha Viola e no Revelando São Paulo, e recebeu o Prêmio da Música Brasileira em 2015. Faleceu em 2018. Seu legado foi afirmar a viola como instrumento solista, pela técnica, inventividade e fidelidade à música raiz. Número 4. Ivan Vilela. Ivan Vilela nasceu em 1962, na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Iniciou seus estudos musicais ainda jovem e construiu sólida formação acadêmica, sendo bacharel em composição pela Unicamp, mestre em artes e doutor em psicologia social pela USP, onde atua como professor livre docente na ECA USP. Sua trajetória é marcada principalmente pela carreira solo, embora tenha integrado grupos como o Anima e a Orquestra de Violas. Ivan Vilela é reconhecido como violeiro de concerto, responsável por inserir a viola caipira em salas eruditas e ambientes acadêmicos, sem romper com a tradição. Sua principal obra e solo instrumental mais icônico é Paisagens, do álbum homônimo lançado em 1998. Apresentou-se em festivais e teatros no Brasil e no exterior, incluindo França, Espanha, Portugal e Inglaterra. Recebeu o Prêmio da Música Brasileira e a Ordem do Mérito Cultural. Seu maior legado foi sistematizar academicamente a viola caipira, criando o primeiro curso superior do instrumento em universidade pública, razão pela qual é considerado um dos maiores violeiros de todos os tempos. Número 5. Renato Andrade. Foi um dos maiores mestres da viola caipira instrumental. Nasceu em Abaeté, Minas Gerais, em 28 de agosto de 1932. Teve formação musical inicial em violino, estudado em Belo Horizonte, o que lhe deu base erudita. De volta à terra natal, dedicou-se à viola caipira, desenvolvendo carreira predominantemente solo, com linguagem instrumental própria. Renato Andrade foi pioneiro ao levar a viola para salas de concerto, rompendo o papel exclusivo de acompanhamento. Sua principal obra é o álbum A Fantástica Viola de Renato Andrade, em 1977, referência histórica do instrumento. Entre seus solos instrumentais mais icônicos, destaca-se sua interpretação de Luar do Sertão, amplamente reconhecida pela precisão técnica. Apresentou-se em teatros, festivais culturais e projetos institucionais no Brasil e no exterior, além de participações em programas dedicados à música de raiz. Recebeu reconhecimento crítico e prêmios culturais ao longo da carreira. Seu maior legado foi provar que a viola caipira podia dialogar com o universo erudito, razão pela qual é considerado um dos maiores violeiros de todos os tempos.
Número 6. Roberto Correia. Roberto Correia nasceu em 1957 na cidade de Campina Verde, Minas Gerais. É violeiro, compositor, pesquisador e educador. Sua formação musical une o estudo do violão clássico e das tradições mineiras da viola caipira. Paralelamente, formou-se em física pela Universidade de Brasília, o que influenciou seu rigor técnico e pedagógico. Construiu carreira predominantemente solo instrumental, com colaborações pontuais, e tornou-se referência como violeiro pesquisador, sistematizando o ensino do instrumento. Sua principal obra e solo instrumental mais icônico é Urucuia, que dá nome ao álbum homônimo. Publicou o livro A Arte de Pontear Viola, um dos métodos didáticos mais importantes do instrumento. Apresentou-se em importantes palcos e festivais no Brasil e no exterior, e foi presença frequente no Viola Minha Viola. Recebeu prêmios da música brasileira e reconhecimentos culturais. Seu maior legado foi criar metodologia técnica para a viola, consolidando-a como instrumento de concerto, razão pela qual é considerado um dos maiores violeiros de todos os tempos. Número 7. Valdomiro Neres Ferreira, conhecido artisticamente como Goiano, nasceu em Sítio da Abadia, Goiás, em 1960. Aprendeu viola de forma totalmente autodidata, sem formação acadêmica, desenvolvendo técnica apurada por meio da prática intensa e da observação de violeiros tradicionais como Tião Carreiro. Sua carreira se consolidou na década de 1980, quando formou a primeira e mais marcante formação da dupla goiano e paranaense, ao lado de João Roberto Alonso. Embora tenha feito apresentações solo, sua trajetória foi predominantemente em dupla, tornando-se referência absoluta do modão sertanejo. Goiano ficou conhecido pela precisão rítmica e pelo rigor técnico, além de popularizar ajustes de afinação como o traste torto, buscando afinação perfeita em toda a viola. Sua principal obra e música mais emblemática é o Doutor e o Caipira. O instrumental mais icônico é Pagode do Bate. Apresentou-se em palcos nacionais e no programa Viola Minha Viola, acumulando discos de ouro. Faleceu em 18 de julho de 2014, em Pinhalzinho, São Paulo. Seu maior legado foi elevar o padrão técnico da viola caipira, influenciando gerações pela limpeza sonora e precisão. Número 8. Marcos Biancardini nasceu em 25 de outubro de 1978, em Goiânia, Goiás. Iniciou sua formação musical no violão clássico e, posteriormente, dedicou-se à viola caipira, com formação acadêmica em música, desenvolvendo abordagem técnica refinada e investigativa. Sua trajetória se construiu predominantemente em carreira solo, voltada à música instrumental. Marcos Biancardini destacou-se por inserir a viola caipira em salas de concerto, festivais e projetos instrumentais, dialogando com a música erudita sem romper com a tradição brasileira. Sua principal obra está ligada ao repertório autoral instrumental, no qual explora afinações, timbres e texturas da viola. Entre seus solos instrumentais mais icônicos, destaca-se composições presentes em seus concertos e gravações autorais. Além de instrumentista, atua como educador e pesquisador, formando novos violeiros. Seu maior legado é mostrar que a viola caipira pode ocupar o universo concertista, com identidade própria. É considerado um dos grandes violeiros contemporâneos por unir técnica, pesquisa e respeito às raízes. Número 9. Lian, nome artístico de William José Travagni de Meira. Nasceu em Alta Floresta, Mato Grosso. Violeiro, cantor e segunda voz, teve formação musical autodidata.
aprendida na prática em rodas de viola, ensaios e apresentações, sem passagem por conservatórios. Sua carreira se consolidou em dupla, ao lado do irmão Mike, formando a dupla Mike e Lian, uma das duplas mais respeitadas da música sertaneja raiz. A viola caipira sempre ocupou o papel central em seu trabalho, com ponteados firmes, ritmo preciso e absoluto respeito à tradição. A dupla ganhou projeção nacional por manter a sonoridade caipira tradicional em um período de fortes mudanças no sertanejo, apresentando-se em festivais, programas de rádio e televisão dedicados à música de raiz. Não há registros de grandes premiações formais, mas o reconhecimento veio do público e dos violeiros da atualidade. Lian não é conhecido por solos instrumentais isolados, seu destaque está no acompanhamento e condução da viola nas canções da dupla e fingerstyle. Seu maior legado é a defesa fiel da moda de viola, razão pela qual é considerado referência entre os violeiros da música raiz brasileira da atualidade. Número 10. Bruna Viola. Nome artístico de Bruna da Silva Oliveira. Nasceu em 1993, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, e foi criada em São José do Rio Preto, São Paulo. Teve formação musical autodidata, aprendendo viola caipira desde a infância por influência familiar e pela convivência com a música de raiz. Construiu carreira solo, destacando-se como cantora, violeira e compositora em um cenário tradicionalmente masculino. Ganhou projeção nacional ao defender a moda de viola em palcos, festivais e no programa Viola Minha Viola, de Enesita Barroso. Sua principal obra é o álbum Melodias do Sertão, vencedor do Grammy Latino de melhor álbum de música sertaneja em 2017. Entre suas músicas mais conhecidas estão Melodias do Sertão e Mulher do Agro, sendo a primeira a mais emblemática de sua trajetória. Bruna Viola tornou-se referência por manter viva a música sertaneja raiz, inspirando novas gerações. Seu maior legado é mostrar que a viola caipira segue atual, forte e feminina, razão pela qual é considerada uma das grandes violeiras do Brasil contemporâneo. E agora eu quero saber de você. Qual foi o maior violeiro de todos os tempos para você? Deixe seu comentário, fortaleça a cultura da viola caipira. E se esse conteúdo tocou o seu coração, deixe o like, se inscreve no canal Marcelo Caixeta e ative o sino para não perder os próximos vídeos. A gente se encontra no próximo. Até lá!